capítulo 1, nós vamos ministrar a palavra e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jeremias 1:1. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Fala comigo: eu sou contigo. Diga forte: eu sou contigo para te livrar. Diga forte: antes. Diga forte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Amém. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa tua palavra fala ao nosso coração. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de ti, ó Deus. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Querido, bata no peito e diga assim: eu tenho. Diga forte: eu tenho uma promessa do Senhor. Sabe, fale para a pessoa que está do seu lado, só essa vez, diga para ele: você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio que essa palavra é verdadeira. E aqui nós estamos falando de um profeta chamado Jeremias. E esse profeta chamado Jeremias, ele nasce numa época de exílio, de cativeiro babilônico. Ele nasce numa época difícil. E ele experimenta muitos momentos de angústias durante toda a sua vida. E por conta do seu lamento, por conta das suas orações, ele é popularmente conhecido como o profeta chorão. Porque ele nasce, ele surge numa época de dificuldades, de enfrentamentos contra a idolatria, contra a apostasia, contra tantas coisas erradas, e ele tinha que falar, e ele é alguém chamado por Deus. E Jeremias tem muito a ver, é o segundo maior livro da Bíblia, é um profeta que vai ser citado no Novo Testamento, é um profeta que vai profetizar num tempo de dificuldade, de lutas, mas que vai profetizar um tempo de esperança, que vai enxergar um futuro
de esperança. Sabe que vai viver, e a Bíblia mostra muitas das suas orações, e eu gostaria de ler a Bíblia aqui com você. Talvez você não consegue ler a Bíblia na sua casa, então você lê aqui na igreja com a gente. Amém, irmãos? Eu gostaria, se você puder me ajudar aí, cada vez que eu disser o versículo aqui, que a gente possa ler junto, para a gente entender que esse homem se assemelha muito com todos os homens que passaram no passado, e se assemelha muito com cada um de nós, com as situações que nós enfrentamos, e que nós precisamos ter entendimento da promessa que nós temos para a nossa vida, da escolha que Deus fez para cada um de nós. E acredite, irmãos, se Deus te trouxe aqui nesta noite, eu creio que na agenda dos céus, essa noite estava registrada. Amém? Nesse dia 9 de junho de 2024, Deus tem algo a falar ao seu coração. E por que ele é o profeta chorão? Vamos ver alguns textos em que ele está chorando, em que ele está se lamentando, em que ele está olhando com seus olhos físicos e vendo uma situação adversa. E ele diz, Jeremias 4,19, ele diz assim: meu coração, eu me contorço de dores. As paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. Jeremias 8,18, ele diz assim: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. No versículo 21 ele diz assim: olha, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Olha as lutas que ele atravessava, olha os momentos de luto, de dor. E a Bíblia segue com vários textos dele falando, dele se lamentando, e por isso ele é o profeta chorão. Um profeta que vai falar dos rios de lágrimas que ele derrama, das lutas que ele enfrenta. E a Bíblia nos mostra que o povo de Deus sempre foi marcado por uma promessa de Deus para a vida deles. Mas essa promessa não os impediu de enfrentarem gigantes, sejam na terra dos gigarzeus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus, dos heteus, enfim, gigantes muito maiores do que eles, mas que eles teriam que enfrentar, seja para enfrentar os amalequitas, os amonitas, os moabitas, seja para enfrentar todas as adversidades, as tempestades, as lutas. Esses homens foram chamados por Deus. E quando Deus vai chamar Jeremias, quando Deus fala para ele, a Bíblia diz que ele vai relatar, ele diz: olha, eu ouvi o Senhor fala, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei. Ainda quando você não tinha nenhuma forma, eu te escolhi, eu te separei. Quem crê que essa palavra aqui é rema, diga amém. Fala assim: essa palavra é viva. Sabe, essa palavra é viva e ela fala ao nosso coração. E eu creio nisso, queridos. A Bíblia diz, sabe, o Salmo 139, a Bíblia fala desse homem que Deus o chama, que Deus o separa e que enfrenta situações difíceis. E eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado por Deus, você foi separado por Deus, e ainda que você tenha luta, querido, toda luta, toda adversidade é uma oportunidade para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Salmo 139, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: olha, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma alguma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga graças a Deus. Sabe o que Deus está falando, irmãos? É que assim como Jeremias, assim como eu, assim como Jó, assim como Gedeão, assim como tantos homens, Deus nos chamou com um propósito. Fala comigo, Deus me chamou com um propósito, com uma missão. Sabe, eu não sei qual é a sua missão, qual é a minha, mas Deus tem nos dado graça. Quem sabe para você gerar um filho, quem sabe para você influenciar uma pessoa, para você fazer diferença nessa sociedade, para você ganhar uma alma para Jesus. Mas o fato é que Deus colocou em cada um de nós propósito, uma missão. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Fala comigo, os pensamentos de Deus são grandiosos, são poderosos. É como a grande soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Sabe, os pensamentos de Deus não dá para se contar. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Deus já havia projetado um plano para a minha vida e para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Bata no peito e diga assim, Deus tem. Diga forte, Deus tem um propósito para a minha vida. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, Jeremias 29:11, bem sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, o fim que vós desejais. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Deus tem um propósito de vitória a seu respeito. Mas o que eu preciso, pastor? Eu preciso aceitar isso. Eu preciso assumir isso. Eu preciso, sabe, desejar isso. Aquele povo tinha uma promessa: vocês vão herdar a terra prometida. Mas tem gente que não recebe a promessa, que fica na beira do caminho. Gálatas 1:15, a Bíblia vai dizer: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Paulo estava dizendo assim, olha, Deus me chamou antes que eu nascesse. Sabe, a Bíblia diz, em Efésios 1:4, a Bíblia diz assim, como o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quem crê que a palavra de Deus é verdadeira, diga amém. Olha só, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Fala comigo, ele me elegeu. Diga forte, ele me elegeu. Antes que o mundo existisse. O mundo veio a existir, querido, porque você já estava eleito nele. Quem crê nisso, diga amém. A terra existiu porque você já estava. Amém, querido? Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele morreu e naquela marca daquele escravo estava lá escrito Carlos César da Silva, nascido em 13/7/70. Esse aqui, eu estou morrendo por ele. Oh, querido, se você crê, ele estava escrito ali o seu nome naquelas cravos da mão de Jesus, estava escrito. Sabe por quê? Porque você já estava eleito nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diga graças a Deus. Sabe, eu vejo aqui, querido, que ele nos escolheu, que ele nos separou. A Bíblia diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Oh, querido, ele está dizendo, Deus escolheu você. Quem sabe você nem programou estar aqui nessa noite, mas eu quero dizer, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou. Deus estava chamando Jeremias, estava falando para ele, olha, eu te escolhi, eu te separei. E a Bíblia diz, sabe o que Jeremias fala? Ele diz assim, mas quem sou eu? Eu sou uma criança, eu sou pequeno, eu não posso, ai de mim, eu não posso, eis que eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas Deus vai falar para ele, não digas, não passo de uma criança, porque para onde eu te enviar,
tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Oh, queridos, não é diferente. A fala de Jeremias é a mesma fala de Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: eu sou pesado de línguas, eu não sei falar. Mas Deus fala assim: Moisés, você vai, porque eu vou usar o seu irmão Arão com você. Você será como Deus, você será como Deus, ele será como profeta, ele vai falar para você. Sabe, Deus vai usar cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Foi assim com Gideão. Gideão falou: olha, eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha família é a menor. Ele estava malhando trigo num lugar escondido, mas Deus olha para ele e fala: o Senhor é contigo, ó homem valente. Ele se enxergava como alguém pequeno, como alguém acovardado, mas Deus enxergava ele: ó homem valente, o Senhor é contigo. Querido, talvez você não sabe qual é o propósito, mas eu quero profetizar que Deus tem propósito grande na tua vida, na tua casa, na tua família, independentemente das lutas, independentemente das circunstâncias que você atravessa. Então, Jeremias, este que se achava pequeno, que se achava indigno, agora ele vai profetizar num tempo difícil, num tempo de luta. E quem sabe as pessoas que estão aqui hoje, enfrentando momentos de tribulação, momentos de angústia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: as circunstâncias não determinam quem você é. Você é independentemente da circunstância. Ele era um profeta, independentemente se eles estavam no cativeiro babilônico, se eles estavam sofrendo um tempo de humilhação, independentemente se havia tanta coisa errada, ele continuava sendo um profeta que iria profetizar a vinda do próprio Senhor Jesus. Jeremias vai profetizar lá em Jeremias 18. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: olha, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fala comigo: a excelência do poder é de Deus e não nossa. Versículo 8, ele diz assim: olha, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Fala comigo: sempre há uma adversativa. Sabe, irmãos, versículo 10 ele diz assim: olha, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Fala comigo: o mesmo espírito. Diga forte: o mesmo espírito da fé. Fala, como está escrito. Diga forte: como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Diga forte: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Amém? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Diga aleluia. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Fala comigo: tudo é por amor. A minha vida, até as adversidades, até as lutas, querido, acredite, tudo vai fazer sentido. Sabe, Provérbios 3:6, reconhece o Senhor e Ele endireitará os seus caminhos, endireitará as suas veredas. Sabe, irmãos, tudo vai fazer sentido. Sabe, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Fala comigo: eu não posso desanimar. Diga forte: eu não posso desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós
nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga aleluia, diga graças a Deus. Fala comigo, Deus tem propósito na minha vida. Diga forte, Deus tem uma promessa para a minha vida. Sabe, irmãos, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Mas basta cada um de nós, sabe, contemplarmos não aquilo que nós estamos vendo. Quando Jeremias olhava, ele se entristecia, ele se angustiava, mas isso não tirou dele a capacidade de profetizar e de saber que Deus estava com ele. Nesse tempo, nós vemos pessoas que estão extremamente assustadas, amedrontadas. A gente olha um estado, cidades inteiras foram destruídas no Rio Grande do Sul. Centenas de pessoas perderam as vidas. Muitas pessoas estão chorando. Nós estamos saindo agora de mais de 2 anos de pandemia, sabe? São tempestades, são momentos em que a gente ouve sobre guerras, sobre terremotos, tantas coisas, e a gente fica muitas vezes querendo se atrofiar e perder a fé e a esperança. Mas Jeremias, apesar de tudo, querido, ele era alguém escolhido por Deus, chamado por Deus desde o ventre da mãe dele. Eu quero dizer para você, querido, que você foi chamado para esse tempo, para essa estação, e em nome de Jesus, assim como Jeremias cumpriu o propósito dele, Deus tem promessa para a tua vida, e você vai cumprir o seu propósito. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter a convicção daquilo que está lá no Salmo 42, versículo 1 diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe, irmãos, que você suspire por Deus, que você deseje Deus. O salmista dizia no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Talvez pela luta que você atravessa, pela adversidade que você enfrenta, na sua casa, talvez alguém está zombando, falando: olha onde está seu Deus, por que você está passando por isso? Mas o versículo 4, o salmista diz: mas lembro-me dessas coisas dentro de mim, e se derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo que os guiava à procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele fala consigo mesmo: por que a minha alma está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Deus e Rei meu. Oh querido, quantos aqui podem dizer: eu vou louvar a Deus? Diga aleluia. Versículo 8, ele diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? E ele repete no versículo 11: porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Diga aleluia. Sabe, querido, que você guarde isso, que você possa ter essa adversativa que está lá no livro de Coríntios, que está lá no Salmo 129. Sabe, muitas vezes me angustiaram desde a mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Fala comigo: todavia. Diga forte: todavia não prevaleceram. Sabe, irmão, sempre tem, para todo sentimento contrário, para toda palavra maldita de derrota, há uma adversativa. Oh irmão, em nome de Jesus, eu profetizo o Salmo 84, versículo 5. Oh irmãos, se puder colocar aí para mim o Salmo 84, versículo 5. Ainda que você passe pelo vale de Baca, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem cuja força e o seu coração se encontram os seus caminhos aplanados. Versículo 6: porque passando ele pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Eu quero profetizar, querido, que todo vale de dor da sua vida vai se tornar uma fonte de milagres, de transformação na tua vida. Oh meu irmão, para cada
porta de sofrimento. A Bíblia diz, Oséias 2,15, a Bíblia diz, eu lhe darei dali, das suas vinhas, o vale de Acor, por porta de esperança. Deus tem porta de esperança para a sua vida. Deus tem um novo tempo. Oh, irmãos, eu não sei se você veio aqui enfrentando lutas, obstáculos que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência, desde que a humanidade existe. Nunca foi diferente. E em nossa época também existem problemas através das informações que nós temos, que para nós parece que se agigantam, mas nós, enquanto cristãos, vivendo nesse tempo, nós temos um papel importantíssimo na nossa sociedade, e nós temos que desempenhar esse papel de levar esperança para um mundo que está desesperançado. Oh, querido, eu quero dizer para você que há uma esperança. E sabe qual é a esperança? A esperança é Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua luta, mas Ele continua no controle. Jesus é a tua esperança, meu irmão. E se Jesus está com você, não adianta você dizer, eu sou menor, eu não posso, eu sou cheio de erros, sou cheio de pecados, cheio de falha. Eu quero dizer para você, querido, que assim como Ele escolheu Jeremias, assim como Ele chamou a tantas pessoas que se já achavam indignas, Ele chamou a mim, e Ele chamou a você, e Ele diz que Ele tem um bom futuro para a tua vida. E eu quero profetizar o Provérbios 23:18, haverá bom futuro, e a sua esperança não será roubada. Diga aleluia, diga graças a Deus. Oh, meu irmão, eu quero dizer para você, é hora de você colocar a sua fé em prática, é hora de você profetizar, sabe? Nós estamos com os nossos pés no presente, mas olhando para o futuro. E se há um Deus que te escolheu antes, que te elegeu antes da fundação do mundo, Ele tem um futuro de eternidade para a tua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Se Ele teve antes, Ele tem depois também. Mas nesta passagem, nessa missão que nós estamos aqui, nós vamos fazer a diferença, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, é hora de nós provarmos a fé que nós temos em Deus. Todos os homens passaram por lutas, por adversidades, mas eles mantiveram firmes a sua fé. Jó passou por uma luta tão grande, Jó passou por uma adversidade tão grande, irmãos, que ele teve que crer contra tudo e todos, crendo contra todas as catástrofes que aconteceram na sua vida, a perda de 10 filhos, a perda dos seus bens. Mas o segredo de Jó foi revelado no capítulo 13, no versículo 15. Ele dizia, ainda que o Senhor me mate, nele eu vou esperar, nele esperarei. Ainda que o Senhor me mate, eu tenho uma esperança. Quem aqui tem esperança no Senhor, diga amém. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje, querido, para você ter esperança nele. A Bíblia diz que é Ele que muda o tempo, as estações, é Ele que estabelece reis, e que tira reis, que remove reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe, Deus está te dando entendimento hoje, para que você tenha uma certeza que vai acontecer na tua vida. Sabe, o Senhor não falha nas suas promessas. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero que você guarde isso. Jeremias 31:31. Jeremias vai profetizar. Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe o que Jeremias está profetizando aqui? Ele está profetizando Lucas 20:22, ele está profetizando 1 Coríntios 11:25, ele está profetizando sobre Jesus Cristo, sobre a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia do Senhor. Tem alguém comigo aqui ou não? Você está comigo ou não? Jeremias está profetizando isso. Sabe, ele nasceu num momento fácil? Não. Ele se achava digno? Não. Mas ele aceitou o chamado do Senhor, e ele vai ser um dos maiores profetas
do seu tempo e da Bíblia Sagrada, de todos os tempos. A Bíblia diz, quando alguém falava, quando Jesus perguntava, alguém dizia: olha, Jesus, alguém acha que o Senhor é Elias ou Jeremias ou algum dos profetas? Porque Jeremias era citado. Jeremias foi um homem que enfrentou adversidades a despeito de toda circunstância. Sabe, irmãos, o Senhor não falha nas suas promessas. Fala comigo: Deus não falha. Diga forte: Deus não falha nas suas promessas. Ele tinha promessa para que o povo conquistasse a terra, mas o povo tinha que enfrentar gigantes. Ele tinha promessa para a vida de Jó, mas ele enfrentou adversidades terríveis. Ele tinha promessa para a vida de Gideão, mas ele teve que enfrentar o exército amalequita com 300 homens contra 120 mil homens, mas ele venceu. Sabe, irmãos, eu não sei há quanto tempo vocês têm lutado, eu não sei há quanto tempo você tem enfrentado adversidade, mas sabe, o segredo dos grandes homens de Deus era que, apesar de todas as lutas, apesar de todas as adversidades que eles enfrentavam, eles preferiam seguir confiando, seguir em frente, acreditando, com a esperança no bom futuro, com a esperança de que Deus iria abençoar. Eu gostaria que você orasse agora. Sabe, você vai orar porque Deus tem bênção para a tua vida, para a tua casa. Sabe, você vai alcançar o seu caminho. Sabe, Deus traça uma estratégia para o seu futuro. E qual a nossa competência, querido? A nossa competência é fazer. Fala comigo: a minha competência. Diga forte: a minha competência é fazer. Sabe, a sua competência é orar mais, é buscar mais a Deus, é se entregar a Deus. Sabe, é se dispor a profetizar, é se dispor a saber que Jeremias estava assustado, mas Deus fala para ele: não temas, porque eu sou contigo. E eu tenho uma palavra de Deus para você, querido: Deus é com você. Bata no peito e diga assim: Deus está comigo. E sabe de uma coisa, querido? Se o Senhor está comigo, eu sou maioria, eu posso todas as coisas. Sabe, às vezes eu me olho e falo assim: eu não posso nada, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está comigo. E aí eu sei que Ele põe graça, Ele põe amor, Ele põe sentimento, e as coisas acontecem, não por mim, mas porque Ele é maior. Diga aleluia. Sabe, irmãos, então não importa qual seja a sua realidade, importa quem você é. Sabe, a realidade de Davi é que ele estava no pasto, mas quem ele era? Ele era alguém ungido por Deus, que iria se tornar um rei de Israel. Quem está comigo, diga amém. A realidade de Gideão é que ele estava fugido, mas a verdade é que ele seria o grande general de guerra, vencedor de grandes batalhas, que iria comandar o povo de Deus, um autêntico juiz de Israel. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a sua realidade hoje. A realidade da sua circunstância pode ser uma realidade conflituosa, que você olha com os seus olhos físicos e você vai falar: não tem saída, não tem jeito. Mas quando você olha com os olhos da fé, você fala: Deus, Ele vai me abençoar, Ele vai me prosperar. Sabe, João escrevendo a Gaio, ele não olha para a circunstância, mas ele olha para a alma de Gaio. Querido, quem sabe você chegou aqui hoje pela primeira vez, mas Deus está vendo a tua alma. E João escrevendo a Gaio, ele diz assim: olha, desejo que te vá bem, que seja próspero, como próspero é a tua alma. Sabe, querido, não é uma realidade conforme a circunstância, mas é uma realidade moldada conforme a prosperidade da sua alma. E se você tem uma alma próspera, você vai ser próspero. Quem está comigo, diga amém. Sabe, irmãos, às vezes os seus olhos podem atrapalhar você, mas a minha oração hoje é que você encontre propósito, quem sabe até na sua dor, até na sua aflição, até na sua luta. Encontre o propósito, querido. Sabe, porque muitas vezes nós queremos o caminho mais fácil, mas tudo o que vale a pena tem um preço a ser pago. Tudo o que vale a pena tem o seu sacrifício. E você hoje vai viver a bênção de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa, ó Deus, produzir resultado. E se há pessoas que chegaram aqui se sentindo indignas, meu Deus, hoje o Senhor mostra para elas, Pai, que o Senhor as escolheu, as chamou, as separou, e que elas possam se voltar para Ti. Oh, aleluia. Deus, eu abençoo cada filho Teu aqui,
em o nome de Jesus. Levanta suas mãos bem alto, fala assim comigo: Senhor, diga forte: Senhor, eu creio que o Senhor me escolheu, me separou, me viu. Senhor, eu creio que eu vim a existir nesse mundo com um projeto, com um propósito, com uma missão dada por Ti. Deus, que nada venha me tirar desse caminho para cumprir essa jornada debaixo da Tua graça, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ministrar a ceia. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante. E eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Pode se assentar por um minuto, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Aleluia. Primeira Coríntios 11, do verso 23 em diante. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que eu beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. Querido, quero que você fique com os seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão e o cálice contendo o suco da vide. E depois nós vamos orar todos juntos, consagrar esses elementos. Vamos participar juntos da ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do corpo e beba do sangue. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Eu quero que você participe da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Que me comprou.
Deus. Todos que vão participar da ceia acompanharam. Eu quero que você levante essa partícula de pão e levante também o cálice contendo o suco da vide. Nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, nós consagramos agora a Deus esse pequeno pedaço de pão, símbolo do corpo de Jesus, que um dia sofreu chibatadas, ó Pai. E para cada chibatada, Deus, eu creio que é uma cura para uma enfermidade, porque está escrito, Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, esse corpo que foi dilacerado através das chibatadas, que carregou aquela cruz pesada por aquela via dolorosa, pelos nossos pecados. Ó Deus, que sofreu coroa de espinhos, prega nos pés, prega nas mãos. Meu Pai, que sofreu pelos nossos pecados. Nós consagramos este elemento agora, consagramos este pão, simbolizando este corpo, ó Deus, que sofreu por nós, que se enfermou para que nós fôssemos curados, ó Deus. Pai, também consagro esse cálice contendo o suco da vide, vermelho como sangue, porque está escrito, ó Deus, que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus. Se é precioso, é porque é caro, ó Deus, é porque é imaculado, porque era santo, ó meu Pai. Mas esse foi o preço pago pelos nossos pecados, que nos comprou, Deus. Está escrito em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão, ó Deus. E assim como um dia o anjo da morte passou de largo lá na terra de Goze, Pai, eu profetizo, ó Deus, aquilo que está lá em João 6,54, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu consagro esses elementos a Ti agora, anunciando, ó Deus, a Sua morte até que o Senhor venha, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E só você que crê, diga amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, você pode participar do pão. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice e fala-se comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus Cristo, você pode participar do cálice. Queridos, em um minuto, você que pode, dobre seus joelhos, fica sentado, em pé, como você se sentir melhor. Mas fale com Deus por um minuto. Aleluia. Espírito Santo do Senhor, Pai, está escrito na Tua palavra que o Senhor muito anseia ter conosco uma ceia como essa, na cidade celestial, no dia vindouro. Estaremos todos juntos, ó Deus, participando contigo. Pai, assim como o Senhor havia projetado essa missão para Jeremias, o Senhor projetou em cada um de nós. Deus, que cada um possa cumprir a sua jornada, nos dá graça para caminharmos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para estabelecermos o Teu reino, para anunciarmos a Tua palavra. Pai, Jeremias foi constituído por profeta às nações. Pai, tem pessoas aqui constituídas como empresários, como advogados, como, ó Deus, pedreiros, empregada, oh meu Pai, metalúrgico, oh meu Deus, cada um, Senhor, o Senhor constituiu para uma jornada de fé, de testemunho de Ti, Deus, para estabelecer o Teu reino aqui na terra.
Meu Pai, usa no Senhor cada um. Oh, meu Deus, que cada um aqui possa saber do seu chamado, da diferença, ó Deus, e que nós não caminhamos, ó Pai, por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas por aquilo que nós cremos e por isso também esperamos. Nós abençoamos, ó Deus, e eu abençoo cada filho teu aqui, em nome de Jesus, que essa seja uma jornada de fé, de esperança, ó Deus, de convicção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Levante suas mãos bem alto. Levante suas mãos. Queridos, Jeremias foi escolhido, separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca disse sim para Jesus. Jeremias achava que era indigno, achava que não devia. Acredite, querido, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou, Deus te constituiu. Deus tem projeto e propósito na tua vida. Agora a escolha é nossa. Eu gostaria que você que está aqui hoje, sabe, que você colocasse no seu espírito e declarasse: eu sou de Jesus. Fala comigo: eu sou. Diga forte: eu sou de Jesus. E acabou. Sabe, querido, em nome de Jesus, que você se declare isso. Quem sabe você disse isso hoje pela primeira vez, que você é de Jesus, que você aceita Jesus, que você reconhece Jesus. Se você fez isso, sabe, o próximo passo é você descer as águas do batismo, é você realmente se entregar de corpo, alma e espírito a Ele. Levanta suas mãos em alto. Pai, em nome de Jesus, eu envio o teu povo para viver a melhor semana da história da vida deles, o mês de junho, cheio de bênção, cheio de vitória. Ó Deus, eu abençoo cada um dos seus filhos aqui, em o nome de Jesus. Aleluia. Querido, ainda antes de encerrar, eu quero fazer uma oração profética com você. Semana que vem nós vamos ter um culto do quê aqui, irmãos? Fala comigo: bênção geracional. Quem tem alguém aqui da sua geração? Quem quer que a sua geração seja abençoada, diga amém. Quem crê no futuro, diga aleluia. Provérbios 23:18. A sua esperança não será roubada e haverá bom futuro. Amém? Quem crê que haverá bom futuro, diga amém. Fala assim: a minha descendência será bendita. E quem sabe a sua ascendência não conhece Jesus, também será abençoada. Seus pais, seus avós, seus trisavós, eu não sei de onde você veio, mas você vai ter, sabe, você vai quebrar toda a maldição em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos aí no banco e você vai profetizar, vai orar agora, abençoando alguém da tua família aí, em nome de Jesus, profeticamente. Coloca a mão no banco, coloca essa mão no banco, profeticamente, querido. E profeticamente você vai se lembrar de alguém aí agora, e você vai declarar sobre a vida dessa pessoa. Quem sabe é teu filho, quem sabe é o neto que você nem tem ainda, quem sabe é o filho que você nem tem ainda, querido, mas se você vai abençoar, você vai profetizar salvação, você vai profetizar a bênção de Deus, e você vai profetizar que essa semana você vai convidá-lo, e ele estará aqui no domingo que vem, talvez no culto da manhã, no culto das 18, em nome de Jesus, e será abençoado. Pai, ó Deus, contempla agora cada nome aqui, Senhor, que nós colocamos diante de Ti. Eu coloco, ó Deus, o nome da minha família, dos meus filhos,
ó Deus, os meus netos que ainda virão. E eu prometi isso, meu Pai, também a bênção do Senhor, para que num lugar como esse, num lugar de adoração, ó Deus, a tua casa, eles possam estar assentados e eles possam, ó Deus, estar aqui no domingo que vem, ó Deus, profetizando a bênção geracional na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Aleluia, para a glória do Senhor. Coloca a mão na posição de receber, feche seus olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão da outra cabeça, seja como o óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Levante seu nome alto, paz seja convosco. Deus abençoe, dá um abraço nesse querido que está do seu lado. Uma ótima noite, uma semana de vitória para cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia.